numa série intitulada Fé em Ação. Na semana passada nós ministramos sobre o encontro com a palavra e nós vamos continuar tendo um encontro poderoso com a palavra de Deus. Eu confesso para os irmãos que ao meditar em tudo que o Espírito Santo colocou no meu coração, especialmente lendo todos os textos bíblicos, o Senhor trouxe um fogo muito grande no meu coração e uma expectativa incrível. E eu queria que você entendesse, não é simplesmente uma palavra para chamar a sua atenção, para você prestar atenção em mim. Não preste atenção em mim, mas tenha um santo temor, uma santa reverência, mas uma santa expectativa, porque Deus vai impactar a nossa vida. E isso eu digo porque a palavra de Deus, como nós dissemos a semana passada, ela vem em si mesma carregada de poder para realizar tudo aquilo que Deus diz. E é esta palavra que vai ser ministrada aqui, e ela vai vir carregada de poder. Eu sei que eu estou diante de pessoas que são uma boa terra. Jesus diz isso, da terra boa que frutifica a 30, 60 e a 100 por um. Eu estou diante de pessoas que vão ter uma frutificação exponencial. A palavra de Deus liberada sobre a sua vida e fazendo grandes milagres. Então prepare o seu coração e vamos... Aqui o tema de hoje, então a série é Fé em Ação. O tema de hoje é quem define a sua identidade. Quem define a sua identidade? Nós somos um conjunto de crenças. Nós não temos como dissecar isso, como enxergar isso, nos enxergar por dentro. Mas Deus nos criou e nós somos seres criados por Deus. E Deus mesmo colocou um cerne na nossa vida, que é um conjunto de crença, de fé, que dirige a nossa vida. Hoje nós sabemos disso, a ciência sabe disso, que 90%, no mínimo 90% das nossas atitudes, daquilo que nós fazemos no dia a dia, é algo que nós fazemos automático. É baseado no conjunto de crença que nós temos, que vem do ambiente onde nós nascemos, da família onde nós crescemos, da cultura. Tudo isso nos influencia e nós damos respostas o tempo todo, fazemos escolhas o tempo todo, nós falamos palavras o tempo todo, mas no automático. Ninguém aqui levanta de manhã e pensa assim, bom, eu levanto ou não levanto? Talvez alguns pensam, né? Estão tão cansados, falam, não, eu vou ficar um pouco mais. Mas normalmente, o despertador, você já sabe que é hora de levantar, você não vai ficar pensando. Aí você senta na cama e pensa assim, bom, eu vou colocar primeiro o pé direito ou o pé esquerdo? Hoje eu vou pôr o pé direito, e põe o pé direito. Aí você fala, bom, eu vou em direção ao banheiro ou eu vou em direção à cozinha? E depois eu tomo banho, mas eu ligo o chuveiro agora e espero um pouco. Não, todas as suas atitudes, elas são automáticas. Porque se fosse assim, na verdade, a gente ia dar 10 horas da manhã, todo mundo já estava com o cérebro fritando de tantas decisões que você teria que tomar. E na verdade as coisas acontecem automáticas. E por que acontece automática? Desde que nós nascemos, nós já carregamos um DNA, nós já carregamos alguns traços de personalidade que definem muita coisa na nossa vida, mas nós vamos começar a receber informações do meio ambiente, informações da família, informações, enquanto você está vivendo, você está recebendo informações, e daqui a pouco, isso já está lá concretado no seu sistema de crença, e você vai começar a atuar automaticamente. O seu cérebro já está lá, esse sistema de crença já está lá concatenado na sua cabeça, nas nossas cabeças, e nós começamos a dar respostas. E tudo na nossa volta nos influencia. É interessante que nos países frios, especialmente nos países nórdicos, por exemplo, onde tem poucos dias, em alguns lugares poucas semanas de sol, as pessoas têm uma propensão muito grande a sofrer de tristeza, de depressão. Uma influência do ambiente onde elas vivem. Então, na verdade, todo ser humano, ele traz isso dentro de si. Ele é definido pelo ambiente, pela história. Quantas pessoas nós conhecemos, nós vivemos, nós convivemos, e vemos que pessoas que dão respostas, e as respostas, as atitudes delas têm como raiz lá as situações que aconteceram no passado. E às vezes situações ruins que elas carregam, ou seja, a vida dessas pessoas tem uma âncora
estabelecida lá no passado, que ainda continua influenciando a sua vida e vai influenciar até o fim. O sucesso e o fracasso que nós temos, muitas vezes já está determinado lá no nosso sistema de crença. Agora, se tudo isso é fato, e nós sabemos que até a ciência mostra que isso hoje é fato, então significaria que os homens já estão fadados a cumprir um destino pré-determinado. E a gente sabe que o destino, se for o destino pré-determinado, eu lembro que desde pequeno eu tinha medo do destino. Não sei quantos passaram por isso. Porque acontecia uma catástrofe, uma pessoa morria de uma forma horrível, e não tinha explicação para isso. Ah, foi o destino. Falou, meu Deus, quem que é esse destino? Estou apavorado, com medo dele. Mas na verdade, nós vamos ver hoje, queridos, que nós não precisamos e não podemos, não devemos ser vítimas dessas coisas. Mas alguma coisa precisa acontecer na nossa vida para trazer uma grande transformação. Interessante quando nós olhamos para a natureza, não exatamente a natureza como nós estamos vendo hoje, porque a natureza hoje também está entrando em colapso. O que nós vimos aqui ontem, essa inundação e o que os mineiros estão sofrendo também lá em Minas Gerais, é fruto de um desequilíbrio ecológico, desequilíbrio do clima, que a Bíblia já mostra que isso é fruto também do pecado. Mas tirando essa desarmonia que existe, quando Deus criou, a Bíblia fala que Deus criou todas as coisas, e no final de cada criação, de cada ato da criação, Deus falava uma palavra. E você se lembra qual é essa palavra? E viu Deus que era bom. Então isso significa o seguinte, que tudo o que está em harmonia com a palavra de Deus é bom. Tudo que está sincronizado com aquilo que Deus diz é bom. Esses dias a gente estava em casa lá, estamos cultivando um pé de maracujá. E estava lá, nós mudamos para essa casa recentemente, estava cheio de flores lá. E eu já estava imaginando que a gente ia ter uma colheita grande de maracujá, né, para fazer suco e tudo mais. A Márcia foi lá, deu umas podadas nesse maracujá, né, quase acabou com ele, mas deixou ele um pouquinho mais... Ela queria ter uma horta também, o maracujá estava invadindo a horta, então ela deu uma podada. Mas passados uns dias, essas flores todas sumiram e não apareceu fruto no lugar. Aí estava conversando essa semana com um rapaz que entende da área, e eu falei para ele, o que está errado? Ele falou, cadê o macho? Eu falei, como assim? Ele falou, esse daqui possivelmente é a fêmea, cadê o macho? Eu falei, mas não estou entendendo. Ele falou, precisa ter, mas onde? Ele falou, em qualquer lugar, pode ser no seu vizinho, em qualquer lugar. Precisa ter o macho para que as abelhas vão lá e tragam o pólen, vão polinizar esse maracujá, vão fertilizar esse maracujá. Ele falou, olha que interessante. Nós estamos vivendo, eu tenho uma empresa, a gente trabalha numa área de controle de pragas, e uma não estou fazendo propaganda da empresa não, por favor, é só o detalhe aqui. Um dos cuidados que hoje precisa se ter é com a abelha, porque se você matar as abelhas, nós vamos ter uma situação caótica na flora mundial, porque as abelhas têm um papel importantíssimo. A abelhinha que a gente vê lá naquela flor, assim como o beija-flor também, ele tem um papel importantíssimo de polinizar. Então o meu maracujá está faltando abelha e está faltando também uma outra flor de um outro maracujá para ter essa polinização. Mas tudo isso, conforme a palavra de Deus, foi feito tudo em ordem. Na verdade, muitas vezes a gente não precisa nem colocar a mão. Pelo contrário, quando a gente põe a mão, estraga. Então aquilo que está de acordo com a palavra de Deus, sincronizado com a palavra de Deus, está completamente em harmonia. Agora, queridos, vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de João, capítulo 5. Primeira carta de João, capítulo 5, verso de 3 a 5, diz assim: porque este é o amor de Deus,
que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Aqui os homens estão, a sociedade toda hoje, existem muitas filosofias, existem muitos cursos, existe muito livro de autoajuda, sempre levando as pessoas a vencerem na vida. Mas a Bíblia garante que a única ferramenta para nós vencermos de fato e de verdade na vida é a fé na palavra de Deus. Quando nós entendemos, recebemos como revelação a palavra de Deus e cremos nessa palavra, há uma eclosão dentro de nós, é um encontro com a palavra de Deus. Por isso que eu não posso falar aqui de fé sem falar da palavra de Deus, que é a base da nossa fé. A nossa fé não é baseada nos nossos pensamentos, não é baseada no positivismo, não é baseada em nenhum livro de autoajuda, mas a nossa fé é baseada na palavra de Deus. Agora, diante disso, queridos, a religião tenta colocar a palavra de Deus como algo penoso, algo difícil de ser entendido e algo difícil de ser praticado. Mas aqui, o apóstolo João derruba esse sofisma, porque ele diz o seguinte: os seus mandamentos não são penosos. Até essa palavra mandamento, ela tem um peso, muitas vezes um peso religioso no nosso coração. Porque o mandamento fala de uma ordem, de uma ordenança, que você tem que fazer algo, que você não nasceu para fazer aquilo, você não quer fazer aquilo, você não gosta de fazer aquilo, mas é um mandamento, então eu tenho que fazer. Mas na verdade, queridos, vamos entender mandamento como esse alinhamento de Deus, com esse plano, com esse sonho de Deus. Assim como Deus deu um mandamento para o sol. Ele falou, a Bíblia fala, quando Deus criou os lumiares, Deus falou, haja luz. Esse foi o mandamento. Esse foi o mandamento. E tudo entrou em harmonia, em sincronia com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. Agora a religião tenta colocar a palavra de Deus como um peso nas nossas vidas. A palavra de Deus como algo que eu não tenho condição e eu não quero fazer. E na verdade, nós não temos condição mesmo. Mas eu vou continuar repetindo essa frase aqui. A palavra de Deus, ela vem em si mesma carregada do poder de realizar aquilo que Deus diz. Aquilo que Deus diz. O que nós precisamos é, como terra, sermos receptivos a essa palavra. E a nossa fé, como a Bíblia diz aqui, essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Ainda em 1 João, capítulo 4, verso 16 e 17, nós vamos ver aqui, queridos, claramente, como Deus já definiu a nossa identidade. 1 João, capítulo 4, verso 16 e 17, a palavra de Deus diz assim: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisso é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantemos a confiança, pois segundo Ele é, também somos nós neste mundo. Quem define a sua identidade? Quem define quem você é? Quem define o seu futuro? Hoje nós participamos da ceia aqui, e a ceia é uma oportunidade. A Bíblia fala que nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. E Jesus deu essa ordem de nós fazermos isso sempre, até a volta de Jesus, nós vamos celebrar a ceia. Mas qual o sentido da ceia? Anunciar a morte de Jesus. Anunciar a morte. E o que isso tem a ver? Tem a ver que a minha identidade foi definida lá na cruz de Cristo. Na minha identidade, na cruz de Cristo, Jesus pagou o preço por todos os meus pecados. Ele me deu uma vida nova. Na cruz, Jesus destronou principados e potestades. Na cruz, Jesus venceu a morte. Ele ressuscitou. Então, quando nós anunciamos a morte de Cristo, nós estamos anunciando também a nossa nova identidade. Quando nós cremos nisso, nós começamos a entrar em sintonia com aquilo que a palavra de Deus é. Você sabe que no hebraico, a palavra fé é uma palavra até bonita, é emuná. E emuná também tem uma tradução que é nisso eu me agarro.
Nisso eu me agarro. E esse me agarrar a isso, queridos, é trazer isso para dentro do meu coração, para dentro do meu sistema de crença. E as minhas atitudes vão começar a se alinhar com as atitudes e com a palavra de Deus. Isso é fé. Isso é fé. Fé, eu quero repetir aqui, não é um sentimento. Fé não é um pensamento positivo. Fé não é simplesmente ser uma pessoa otimista. Às vezes nós confundimos, a pessoa é super otimista, fala, não, ele é cheio de fé. Mas a fé tem que ter uma base. E a base qual que é? Palavra de Deus. A nossa fé tem que ter uma raiz, palavra de Deus. Sabe por quê, queridos? Porque senão esse otimismo vai levar muita gente para o inferno. Sabia disso? Você talvez já tenha tido essa experiência e você talvez já tenha praticado isso. Se você não conhece Jesus, é só um religioso, e alguém fala para você, faz uma pergunta para você, e aí, você acha que o seu destino vai ser o inferno ou o céu? Não, meu destino vai ser o céu. Aí começa o quê? Qual a raiz desse otimismo? Porque eu faço boas obras, eu sou fiel à minha esposa, eu não roubo ninguém. Ele começa a fazer uma lista para trazer base para o seu otimismo. Mas essa base é areia. Porque qual a base da nossa fé? Qual a base da nossa fé? A palavra de Deus. A Bíblia fala que aquele que crê no Senhor Jesus com o seu coração e confessar com a boca será salvo. Não é simplesmente aquele que pratica boas obras para tentar se justificar. Você percebe como o otimismo pode levar muita gente para o buraco? Agora, a palavra de Deus, que é a base da nossa fé, é que nos faz mais do que vencedores. Por isso não dá para falar sobre fé sem abordar a palavra de Deus. Eu estou gastando aqui quase que a metade do meu tempo só para trazer mais uma vez essa base. A base da nossa fé é a palavra de Deus. O segredo para sincronizar a nossa vida com os planos de Deus, com a vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Viver em harmonia com a vontade de Deus, nós precisamos internalizar, nós precisamos receber, nós precisamos ter a palavra de Deus como base da nossa fé, das nossas atitudes e da nossa crença. A fé também não é um instrumento religioso que nós usamos para adquirir algo de Deus. Nós lemos a semana passada o que Abacuque fala. A posição de Abacuque foi buscar do Senhor. Abacuque capítulo 2, ele fala, eu vou ficar na minha torre de vigia para ver o que o Senhor fala comigo. E depois ele termina essa parte do texto dizendo, Deus dizendo, o meu justo viverá pela fé. Fé é o estilo de vida. Fé é um estilo de vida. A base da nossa fé é a palavra de Deus. Agora eu quero entrar aqui efetivamente no assunto de hoje. Tenho falado, já entrei no assunto, mas eu quero ir um pouquinho mais forte, mais fundo, nesse princípio. Quando Deus planejou tirar o povo de Israel do Egito, a Bíblia fala que Deus ouviu o clamor do povo no Egito, e Ele enviou Moisés para livrá-los. Deus tirou o povo de lá e Deus deu a sua palavra. Quando Moisés subiu e desceu lá com as tábuas, os 10 mandamentos, ali ele estava descendo não com mandamentos, mas ele estava descendo com o alinhamento. Deus queria alinhar aquele povo com o propósito, com a vontade dele, para que eles pudessem viver os sonhos e o propósito de Deus. E Moisés começou a ministrar isso com eles, e o judeu conhece muito bem o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, e especialmente o livro de Deuteronômio, que eu quero que você abra, por favor, Deuteronômio capítulo 6, nós vamos ver aqui em Deuteronômio um segredo que Deus colocou aqui na palavra de Deus. O povo de Israel entendeu isso simplesmente de forma literal, mas eles não tiveram revelação a esse respeito. Mas Deus vai trazer uma revelação poderosa no nosso coração. O princípio que o povo de judeu chama de Shema ou Shamá. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 4. Preste muita atenção nisso, porque nós vamos entender o que eu tenho dito aqui. A palavra de Deus, ela carrega em si mesmo o poder, a estratégia,
a prática, para que nós possamos viver aquilo que Deus sonha para nós. Então pense só, Deus pegou esse povo, um povo que nasceu cativo, nasceram como escravos. Eles tinham, o sistema de crença deles era um sistema de crença de escravos. A forma deles agirem, as escolhas que eles tinham, eram escolhas de escravo. Eles ficaram 430 anos escravos no Egito, sendo oprimidos. Eles não tinham nação, eles não tinham uma cidadania, eles não tinham uma lei que os protegesse. Eles simplesmente nasceram como escravo e começaram a viver como escravo. Então foi formado, imagine, em 400 anos, quase a idade do Brasil. Esse povo nasceu e viveu como escravo. Imagine se, vamos mudar um pouquinho, imagine se nós todos saíssemos do Brasil e fôssemos levados, por exemplo, para o Japão. Há muito eu vou falar, que aventura. Você não tem ideia. É um outro mundo. O sistema de crença do japonês é completamente diferente do nosso. Completamente diferente do nosso. Eu me lembro que a gente aprendeu já antes de ir para o Japão que na casa de um japonês você nunca entra de sapato. E não é só por uma questão de higiene, mas é uma questão cultural, quase religiosa. Se você entrar de sapato na casa de um japonês, para ele é como se você estivesse pisando na cara dele. É muito forte. A gente já saiu daqui sabendo disso, né? Então a gente já tirava o sapato em todo lugar que ia entrar. Instituímos essa regra na nossa casa também, tá? Mas um dia nós fomos para o dentista. Eu e a Márcia fomos para o dentista. Dentista, normal. Chegamos, abrimos a porta do dentista e entramos. Quando nós entramos, a atendente do dentista lá quase teve um treco e quase a gente ficou também apavorado. A gente não fala japonês e a mulher começava a gesticular e pular e falar. E a gente olhava um para a cara do outro, não sei o que está acontecendo, o que eu tenho que fazer. Ela saiu de onde ela estava, veio e levou a gente lá na porta e mostrou que tinha que tirar o sapato, apertar um botão e pegar uma sapatilha específica para andar dentro do consultório do dentista, até da recepção. Não podia entrar de sapato lá. Então imagine só se todos nós, 200 milhões de brasileiros invadíssemos o Japão e agora nós vamos viver lá. Imagina os conflitos que iam existir. Imagine. Fala alto, por exemplo, que nem a gente fala da risada, o japonês é tudo assim. É um negócio, assim, é completamente diferente, porque isso faz parte do sistema de crença deles. Então, para a gente se dar bem no Japão, a gente ia ter que fazer, assim, nascer de novo. Ia ter que perder toda a nossa brasilidade e ganhar a japonesice, para poder se dar bem lá. Agora pensa, Deus tinha um projeto para essa nação. Agora uma nação que nasceu no Egito, escrava, lugar de idolatria, lugar de um monte de deuses. Eles nasceram lá, eles ouviam falar de Deus lá dos seus antepassados, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas eles não conheceram, eles foram criados naquele sistema de crença. Então eles não poderiam simplesmente sair do Egito e no dia seguinte estarem na terra prometida, porque a terra prometida ia virar pior do que o Egito. Então eles precisavam passar por um processo de mudança do sistema de crença. Eles precisavam de fato conhecer a Deus, conhecer o coração de Deus. Só que eles cometeram um erro muito grave. Na primeira vez que Deus chamou o povo, falou: vem, eu quero falar com vocês, eu quero me relacionar com vocês, eu quero inserir as minhas palavras no seu coração. O que o povo fez? Por causa da cultura do Egito, os deuses eram algo estranho, que eles tinham que ir lá fazer uma oferenda para aquele Deus lá, porque se Deus estivesse de mau humor, ia acontecer um monte de desgraça. Essa mentalidade que eles tinham, quando eles ouviram o monte tremer, a glória de Deus se manifestar naquele lugar, eles deram um passo para trás e falaram assim: a gente não quer nada com você. A gente não quer nada com você. Fale com Moisés e não conosco. Ali foi a derrota desse povo. Ali foi a derrota de toda aquela nação. Porque não daria para eles viverem os sonhos de Deus sem se relacionar, sem conhecer a mente e o coração de Deus.
Então eles quiseram isso, Deus começou a falar com Moisés. E Moisés foi o intermediário entre o povo e Deus. Mas eles de fato não conheceram a Deus. Mas no meio de tudo isso, Deus dá um princípio que é o Shema. E nós vamos ver isso aqui nesse texto que está na tela. E diz assim: escute, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. Estas são essas palavras que hoje lhes ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará, enquanto estiver sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você escreverá nos umbrais das casas e nas portas. Então Deus mandou esse recado para o povo, o Shema. E o Shema é escute, ó Israel. E esse Shema é traduzido por escute, mas ele é muito mais complexo do que simplesmente escute. Tanto que Deus dá algumas dicas para eles aqui, mas o Shema é escute, medite, fale. Tenha isso como sendo o que eu falei sobre emuná. Agarre-se nessa palavra. Insira essa palavra no seu coração. Ame, e qual que era o primeiro aspecto do Shema? Ame ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Agora, queridos, Deus não está dando um mandamento. Imagine você chegar para sua... De repente você está pensando em casar, e você conhece uma moça ou um rapaz, e você chega para essa moça, para esse rapaz, é o seguinte... Para a gente se relacionar, o primeiro mandamento é o seguinte: você tem que me amar. De toda a sua força, de todo o seu coração. Funciona isso com alguém? Como mandamento, como ordem? Mas o povo de Israel, eles viram isso só como mandamento, como ordem. Por quê? Porque eles rejeitaram o relacionamento com Deus primeiro. Mas o que Deus está dizendo aqui, não vai haver, a minha palavra, aquilo que eu sonho para você, aquilo que eu tenho como plano para você, não vai ser realidade se você primeiro não me amar. As outras coisas virão depois disso. E Deus falou isso com essas palavras, né, que foram escritas e entregue para o povo. E aí Deus diz o seguinte: põe isso como sinal na sua mão, na sua testa e no umbral da sua porta. E o que isso significa? Se você, eu não coloquei aqui, mas se você já viu alguma imagem de um judeu no seu momento de oração, pode ser no aeroporto, pode ser na rua, pode ser em qualquer lugar. Um judeu ortodoxo, no seu momento de oração, ele vai ter uma caixinha desse tamanho, que ele vai amarrar, vai colocar aqui na mão esquerda, e ele vai passar uma fita aqui para fixar isso, vai amarrar aqui, e ele vai colocar uma caixinha também entre os olhos aqui na testa. Essa caixinha está aqui. E ele vai ficar lá fazendo isso e declarando o Shema. Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força. E ele vai ficar fazendo isso. E quando ele entra e sai de casa, tem uma caixinha também colocada, que é chamado de mezuzá. Toda casa em Israel tem isso. Eles passam a mão ao entrar e passam a mão ao sair. Só que, queridos, eles fizeram tudo isso como um ato exterior. Mas sem relacionamento com Deus, isso virou para eles só uma lei. Só uma lei. Mas olha o que a palavra de Deus fala em Hebreus sobre a nova aliança. Hebreus capítulo 8, verso 10 e 11. A Bíblia diz assim. Hebreus capítulo 8, verso 10 e 11. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei as minhas leis na mente deles e a inscreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. A Bíblia está falando aqui, Hebreus está falando sobre o poder da nova aliança. Assim como o povo de Israel, eles tinham o Shema, que eles fizeram daquilo apenas uma declaração exterior. Nós temos o nosso Shema interior, que não é na porta, não precisa você ir lá em Israel
e comprar um mezuzá e colocar na porta da sua casa. Infelizmente tem muitos cristãos que fazem isso. Não precisa você pegar aquela caixinha contendo lá a Shema e colocar na testa e colocar no braço. O que significa colocar na testa e colocar na mão? Significa o seguinte: isso é o que ocupa os meus pensamentos. E na mão significa, esta vai ser a minha atitude. Os judeus fazem isso como uma regra religiosa. Em alguns minutos por dia, vários minutos por dia, eles vão lá e oram e declaram isso. Mas eles saem agindo como se Jesus não existisse, como se Deus não existisse. Infelizmente isso é religião. Infelizmente isso é o que acontece com muitos cristãos, que não trazem para a prática a palavra de Deus. Como eu já disse aqui, nós precisamos sincronizar tudo na nossa vida com a palavra de Deus. Você quer ter um casamento bem sucedido? Você, marido, sincronize a sua vida com o que Deus diz. O que Deus diz a respeito do marido no relacionamento com a esposa: ame a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. E Deus não está falando sobre sentimento, está falando sobre atitude. O dia que eu me casei, eu me apossei dessa palavra. Eu falei: Senhor, a minha mulher, ela vai ser a mulher mais amada da terra. Eu recebo isso, eu tenho força para isso, eu tenho capacidade para isso? Não, mas eu recebo a palavra de Deus que me capacita para isso. Aliás, ela é muito fácil de ser amada. Muito fácil de ser amada. Porque ela também tomou essa posição. Ela também tomou essa posição. Eu vou assumir o meu marido como sendo Cristo. Aí já é um pouco mais difícil, mas ela tem dado conta. Ela tem dado conta do recado. Na hora de educar os nossos filhos, eu não fiz escolha baseada no que os filósofos dizem, o que os livros de educação financeira, de educação de filhos, e eu não tenho nada contra filosofia, contra psicologia, contra livros, mas se eu ler algum livro de educação de filhos que não é de um cristão, eu vou ler com todas as peneiras e vou pegar tudo aquilo lá e vou comparar com a palavra de Deus. Se tiver uma vírgula diferente daquilo que Deus diz, eu vou jogar isso fora, porque para mim o que interessa é o que Deus diz. Deus tem sonho com os meus filhos. Deus tem planos para os meus filhos. Deus os formou muito antes de eu imaginar. Então o que eu quero fazer? Eu quero criá-los alinhados com a palavra de Deus, em sincronia. Eu digo para você, a Bíblia garante isso, que é 100% de chance de dar certo, se nós alinharmos com a palavra de Deus. É trazer a palavra de Deus para a nossa vida financeira, trazer a palavra de Deus para a nossa vida social, trazer a palavra de Deus para todas as áreas, colocar como frontal na nossa testa e nas nossas mãos, porque essa é a lei que está escrita no nosso coração. Esse é o plano, esse é o projeto de Deus, isso é o chamar de Deus. Isso é o chamar de Deus, que nós devemos meditar nisso, nós devemos buscar isso, nós devemos entender e nós devemos receber revelação. Nós precisamos ter esse encontro com a palavra. Um homem de Deus que nasceu no final do século XVIII, início do século XIX, que trouxe um grande impacto no mundo. Muitos, talvez a grande maioria dos cristãos não o conheçam, ou não ouviram falar dele, mas nós recebemos parte desse legado, dessa unção, de um homem que nasceu na Inglaterra, chamado Smith Wigglesworth. Esse camarada, ele se converteu já adulto, analfabeto, só que ele teve um privilégio incrível. Ele foi alfabetizado pela sua esposa. E sabe como ele foi alfabetizado? Com a Bíblia. E esse cara, esse homem, ele nunca leu nenhum outro livro na vida dele a não ser a Bíblia. A Bíblia era cartilha, a Bíblia era tudo para ele. Tudo para ele. Esse camarada, ele marcou a história na sua época. Eu já contei essa história aqui, mas uma vez ele estava numa igreja e viu um jovem adolescente lá fervoroso orando, e ele convidou esse jovem para tomar um chá com ele, na casa dele. E o jovem ficou assim, muito impactado, porque esse homem, ele não sabia falar. Eu lembro que a biografia dele mostra isso, que colocava ele no púlpito para pregar, as pessoas ficavam super entediadas, mas ele teve um encontro com a palavra, um encontro com o Espírito Santo, mudou a vida desse cara. Ele só pregava a palavra de Deus, então ele passou a ser meio que um ícone. Os maiores milagres, só assim, comprovadamente, foram 14 ressurreições no ministério dele, mas dizem que deu mais de 23, inclusive uma delas a sua própria esposa.
Então eram coisas assim extraordinárias que Deus fazia. E aí ele convida um jovem para tomar chá com ele, chá da tarde. E esse jovem foi lá e passou na banca de jornal, comprou um jornal, colocou debaixo do braço, o cara todo bem alinhado, estava com a Bíblia de um lado, o jornal do outro, e tocou a campainha do Smith. Quando o Smith abriu a porta, olhou para ele e falou: joga isso no lixo. O menino ficou meio assim, ele estava se referindo ao jornal. Falou: isso aí não entra na minha casa. E eu não estou pregando contra o jornal, mas eu quero mostrar o valor que a palavra de Deus tinha para esse homem. E ele disse o seguinte: aqui na minha casa só entra a verdade e não mentira. Agora, ele estava acusando os jornalistas ou o jornal de fake news? Não, ele não estava acusando. Não estava falando a respeito de fake news. Pode ser verdade, mas é a verdade da terra. Só que a verdade do céu é superior à verdade da terra. Diante da verdade do céu, a verdade da terra é mentira. É mentira. Foi esse o posicionamento que ele teve, esse encontro com a palavra. Então não é de se admirar a quantidade de milagres que Deus operava através da vida dele, cura de câncer, de aleijados e tantas histórias de milagre, mas porque qual que era o segredo dele? Shema. Ouça, ó Israel. Ouça, ó Israel. Você que é pai, tem a palavra de Deus como esse princípio na tua vida desde que seu filho é pequenininho. Fale a palavra, conte histórias da palavra, alinhe o seu posicionamento com a palavra. E quando você errar, vai lá e fala para o seu filho, fala: filho, perdoe, porque eu agi de acordo com a palavra de Deus, mas isso não invalida o que Deus diz. Ensine a palavra, inculque a palavra, é o que a Bíblia diz. Inculque a palavra. Tem a história, por exemplo, de João Batista. João Batista foi um homem que nasceu segundo um projeto de Deus. Nós conhecemos a história do nascimento de João Batista. E a Bíblia não fala aliás nada da infância de João Batista. Mas falam dois fatos. Um fato foi quando ele nasceu. Quando ele nasceu, o pai dele, o pai de João Batista, fez um cântico lindo. Ele cantou a Deus, mas no meio desse cântico ele parou e voltou para o menino e falou: e você, menino? Você será grande, você preparará o caminho para o Senhor. Ele começou a profetizar, mas essa profecia de Zacarias na vida de João Batista não era algo simplesmente do desejo do pai, porque todo pai, qual pai que tem um filho e não deseja o sucesso desse filho? Mas João Batista não estava ali apenas desejando o sucesso do seu filho. Zacarias não estava apenas desejando o sucesso do seu filho. Zacarias estava conectado na palavra. O que Deus tem para o meu filho? E ele sacou. Isaías 40, ele sacou. Isaías 40, Isaías profetizando a respeito daquele que viria antes do Messias, preparar o caminho do Senhor. E ele entendeu, ele sabia que isso era a respeito do filho dele. E ele foi e profetizou isso na vida do filho. Aí nós não vemos mais quase nada a respeito de João Batista, até que ele aparece no deserto, batizando. E quando ele aparece no deserto, batizando, e ele começa a ter um ministério muito bem sucedido, e aplaudido por muita gente, pelos seus próprios discípulos, e também apedrejado por outros, aí ele é tentado na sua identidade. E a pergunta que eu falo: quem define a sua identidade? João Batista, ele deixou muito claro quem definia a identidade dele. Porque os próprios discípulos de João Batista chegaram para ele e falaram: puxa, mas aquele lá falando a respeito de Jesus, que você batizou, ele está do outro lado do Jordão, concorrendo com você, batizando muito mais gente do que você, todo mundo está indo para ele. Inclusive 2 discípulos de João, eu não sei se a essa altura já tinham ido ou não, mas saíram e foram ser discípulos de Jesus. Um deles era André. O que João Batista fez? Puxa vida, oh Deus, e agora? Quem eu sou? Como assim? Tem alguém fazendo mais do que eu? O Senhor não tem uma promessa na minha vida? Ele não ficou lá melindradinho, porque ele tinha uma identidade. Ele olhou para os seus discípulos e ele falou: já não disse para vocês quem eu sou? Vocês não sabem quem eu sou ainda? Mas eu sei. Eu sou a voz que clama no deserto. Preparai o caminho para o Senhor. O dia que ele terminou o seu ministério, ele saiu de cena. Acabou. Ele tinha a sua identidade bem firmada. Ele sabia o propósito para o qual ele nasceu. Então, queridos, caminhando aqui para o final, nós precisamos desse encontro diário com a palavra. Nós precisamos viver
este sonho que Deus tem para nós. E 5 minutos eu quero encerrar aqui, mas eu quero encerrar com um texto em Tiago capítulo 3. É um texto clássico que fala sobre o poder da língua. Mas o Espírito Santo vai trazer uma revelação muito poderosa no nosso coração, ou pelo menos nos relembrar algo que nós já recebemos. Aqui, Tiago capítulo 3, versículo 4. Diz assim, a partir do versículo 4. Tiago dizendo: observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos por rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, versículo 6, é mundo de iniquidade, está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro e se põe em chama toda a carreira da existência humana, como também é posta ela em chamas pelo inferno. Aqui, Tiago está falando de um princípio prático, e eu quero terminar com esse princípio prático. Ele está falando do poder da língua. Ele coloca a língua como leme. O que é o leme? O leme é um instrumento, é uma peça colocada embaixo do barco, embaixo do navio. E quando esse leme é virado, ele vai direcionar para o destino do navio. Está ligado a esse leme. E aqui, Tiago diz que esse leme é a nossa língua. Só que eu quero ir um pouco mais profundo nisso. Ele fala que o timoneiro, que é aquele que dirige o navio, ele coloca o leme para um lado ou para o outro. Se o leme é a nossa língua, eu te pergunto, quem é o timoneiro? Quem que dirige a nossa língua? Alguns espirituais vão dizer o seguinte, eu também diria, o Espírito Santo, amém. Mas eu digo para você que não. Deus deu esse controle para nós, não é o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo. Quem controla a nossa língua? Volta no início que eu disse. 90% das nossas ações, elas são automáticas, baseado no sistema de crença, nas influências que nós tivemos e continuamos tendo. Influência do meio ambiente, influência da escola, influência dos pais, querendo ou não, isso vai formando esse conjunto de crença. E as nossas palavras, elas não vão estar em dissincronia, ou desincronizado com esse sistema de crença. Ela vai estar alinhado com o sistema de crença. Então, se você quer mudar a palavra, tem que mudar primeiro o sistema de crença. Conhece aquele vídeo de pessoa fala, quando eu pensei já falei, quando eu vi já tinha dito. É natural, o sistema de crença é que determina. A palavra vai ficar aqui. Se não fala, às vezes fica até entalado. Você já passou por isso? Que você sai de um lugar e você sai entalado. Eu queria ter falado isso para a pessoa fez isso para mim, mas eu podia ter feito isso. O seu sistema de crença está lá indignado, porque a sua língua, por momento, talvez por questão social, por educação, a sua língua não falou o que o sistema de crença estava querendo. Mas o que eu quero falar aqui, queridos, o que eu quero deixar muito claro, é que a palavra de Deus, ela quer mudar não só a nossa língua, ela quer mudar o nosso sistema de crença. Essa é a vitória que vence o mundo. Por isso que a Bíblia diz, Hebreus que nós lemos fala, de escrever as leis no nosso coração, mudar o nosso sistema de crença. Mudar o nosso sistema de crença. Agora, como isso se processa? A semana que vem eu vou continuar nesse assunto, mas só para você não ficar sem a conclusão da palavra aqui, queridos, nós precisamos valorizar a palavra de Deus. Nós precisamos amar a palavra de Deus. Nós precisamos colocar em xeque, em dúvida, o nosso sistema de crença. O que isso significa? Eu começar a pensar, mas por que eu estou agindo assim? Por que eu estou agindo assim?
Porque meu pai agiu, minha mãe agiu, porque o professor da escola disse que é assim. Por que eu estou agindo assim? Deixa eu pegar e comparar com a palavra de Deus. Um dos livros da Bíblia que eu aprendi a ler desde criança, e eu continuo lendo constantemente, é o livro de Provérbios. Ele não teve tanto efeito para o autor, que foi Salomão. Preciso já dizer isso aqui, para ninguém se decepcionar. Mas nem por isso deixou de ser a palavra de Deus. Eu aprendi a educar os meus filhos lendo Provérbios. Eu aprendi a minha vida profissional, financeira, lendo Provérbios. Colocando em xeque. Por quê? Aí você começa a ler a palavra. Você começa a absorver a palavra. Você começa a amar a palavra. E você começa a se relacionar com o Deus da palavra. Jesus diz: as palavras que eu vos digo são espírito e vida. São espírito e vida. Deus está fazendo, queridos, conosco uma desintoxicação. E nós precisamos viver nisso, porque nós vivemos no mundo. Jesus orou e falou: Pai, não peço que os tires do mundo, mas livres do mal. Desconfie de tudo que você está vendo à sua volta. Desconfie. Desconfie. Confie só na palavra de Deus. Pode ser um diagnóstico médico. O médico prova pela ciência que você tem 6 meses de vida. Ok. Desconfie. Desconfie disso. Não vai para casa já desesperado, se você não fez um plano funerário, já corre fazer o plano funerário, porque eu já vou escolher meu caixão, porque eu vou morrer. Quem determina é a palavra. O meu justo viverá pela fé. Não confie nos conselheiros aí. Seu casamento não está muito legal. O que os conselheiros lá fora dizem? Dá um chute nesse cara, você tem o direito de ser feliz. Desconfie. Veja o que a palavra de Deus diz. Desconfie dos seus próprios sentimentos. Quando alguém faz algo para você e a sua vontade é de enforcar a pessoa, mas como você não pode fazer justiça com a própria mão, você corta a pessoa aqui dentro no seu coração. E alguém vai falar para você: mas você precisa perdoar. Não, porque você não sabe o que ele fez para mim. Fez isso. Você está baseado nas notícias deste mundo. Mas viu o que a palavra de Deus diz? Aplica a palavra. Começa a mudar a forma de pensar. Começa a mudar a forma de pensar. Hoje estima-se que uma pessoa normal fale, eu acho que é bem baixa essa estimativa, especialmente quando diz respeito às mulheres, mas diz que cada um fala de 9 a 15 mil palavras para si mesmo. Para si mesmo. Eu acho que é mais do que isso. Mas imagine você falar com você mesmo. 9 a 15 mil. Imagine se é veneno. Veneno contra os outros. Veneno contra o governo. Veneno contra a sociedade. Veneno contra o patrão. Veneno contra o amigo. Veneno. Você acha que está envenenando alguém? Está envenenando a si mesmo. A Bíblia fala: pelo fruto da vossa palavra você vai comer. Então imagine essa carga, 9 mil doses ou 15 mil doses de veneno, envenenando o seu corpo. Aí fica doente, fica deprimido, porque está sendo envenenado. Agora vamos mudar isso. Já pensou? 9 a 15 mil palavras. Eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Senhor, eu te amo acima de todas as coisas. Você vai pensando nisso. Senhor, obrigado por esse dia. Esse é o dia que o Senhor fez. Eu vou me alegrar e me regozijar nele. Senhor, obrigado pela minha família. Senhor, obrigado pelos filhos maravilhosos que o Senhor me deu. Já pensou? 9 a 15 mil vezes por dia você falando isso. Isso é Shema. Ouve, ó Israel. Ouve, ó Paz Church Barueri. Ouve a palavra de Deus. Shema. Pratique isso. Traga isso para a sua vida. Essa é a base da fé. Quando você enfrentar uma tempestade, porque ela vai acontecer, nós vamos ter o privilégio de fazer como Jesus. Por que Jesus dormiu no barco? Porque o travesseiro dele não eram os maus pensamentos. Será que vai dar? Será que eu consigo? Será que eu vou dar conta de morrer na cruz? Os pensamentos dele não eram esse. Qual que era o travesseiro de Jesus?
Eu só falo e faço aquilo que eu vejo meu pai fazer. Aí sim dá para dormir na tempestade. Vamos ficar em pé, queridos. Aleluia. Amém. Feche os teus olhos agora. Vamos ter 2 minutinhos aqui, assim em silêncio. Só o som aqui, mas feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Deixa o Espírito Santo trazer para o fundo do seu coração essa palavra.